Olá, meu nome é Cíntia, sou aluna do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, em Sobral, Ceará. Esse é o podcast Na Real, o que dizer. O podcast pretende ser um canal de comunicação de resultados de pesquisas e atividades vinculadas ao curso, o mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional ProfSócio e demais grupos e núcleos de ensino, pesquisa e extensão, e envolvendo o Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, LABOME, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID. Olá, meu nome é Gentil Farias e eu também sou aluno do curso de Ciências Sociais na UVA, localizado em Sobral, Ceará. Na Real, o que dizer, Egressos do ProfSócio vai ser o título da nova temporada do nosso podcast, que busca tratar das trajetórias pessoais dos mestres em Sociologia, formados e formadas pelo Mestrado Profissional em Rede Nacional, ProfSócio, que tem como alunos e alunas docentes do ensino básico, que buscam aprimorar seus saberes e fazeres pedagógicos, tendo a Sociologia como a disciplina central. A temporada visa tratar dos afetos que envolvem suas trajetórias e transformações na conquista do mestrado. Todas as entrevistas estarão disponíveis de forma integral no canal do YouTube do LABOME e de forma resumida no canal do ProfSócio. Esperamos que curtam e deixem suas sugestões. Esse é o podcast Na Real, o que dizer. A entrevista foi realizada com a professora Kátia Alves de Sá, que foi entrevistada pelo professor Nilson Almeno Freitas. Para a realização da entrevista, contamos com o apoio do Laboratório das Memórias e Práticas Cotidianas LABOME e do Laboratório Multiusuários em Humanidades Multilab Fundage. Vamos ouvir a entrevista. Bom, estamos aqui para fazer uma nova entrevista, mais uma entrevista para o nosso podcast, Na Real, o que dizer, sobre os egressos do ProfSócio, do nosso mestrado profissionalizante em Sociologia em Rede Nacional. E estamos aqui com a Kátia, e ela vai aqui dar uma palavrinha para a gente sobre a experiência dela como professora, experiência no ProfSócio. E aí, Kátia, eu queria só que você começasse a falar um pouco, fazendo a sua apresentação pessoal, o seu nome todo, de onde você veio, onde você nasceu, enfim, queria que você se apresentasse um pouco aqui pra gente. Pois é. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Nilson. É sempre com muita satisfação que eu volto aqui ao CCH, volto a esse lugar que tem tantas lembranças e fez parte da minha história de vida e faz parte da história de vida de tantas pessoas, que passam por aqui, e é realmente assim muito importante, toda essa trajetória nas ciências sociais, porque é uma trajetória que particularmente me levou a um grande desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento pessoal. E então vir aqui falar sobre isso é muito importante para mim, e é com muita satisfação que eu estou aqui. Eu sou de Ibiapina. Ibiapina é uma cidade pequena aqui do Ceará, é uma cidade que fica a aproximadamente 73 quilômetros aqui da cidade de Sobral, onde eu fiz faculdade, aqui na Universidade Estadual Vale do Acaraú. E lá na minha cidade, de onde eu nasci, eu não residia na minha infância e na minha juventude, eu não residi na zona urbana, eu residia na zona rural, que era um distrito que ainda ficava mais afastado, ficava a 11 quilômetros da cidade, estrada carroçal, com muita dificuldade. Há uma comunidadezinha que a partir de 1991 se tornou distrito. Hoje ela tem aproximadamente 3.400 habitantes. Então, uma comunidade, um distrito da zona rural de Ibiapina, foi lá onde eu passei minha infância e minha juventude. E lá é uma comunidade muito simples, uma comunidade
que vive basicamente dos recursos da prefeitura, de aposentadorias e da agricultura mais de subsistência, uma agricultura mais familiar. E meu pai é agricultor, né, e eu vivi nesse ambiente de agricultura e lá, assim, uma das coisas interessantes é que eu fui a primeira pessoa que passou no vestibular e que começou a iniciar uma faculdade, que fez uma faculdade lá dessa localidade, né? O nome lá é Alto Lindo. E aí desse distrito de Alto Lindo eu fui a primeira pessoa que passou no vestibular e que iniciou a faculdade, e isso ocorreu em 1999, quando eu passei aqui para Ciências Sociais na UVA. E a escola, né, era lá também? Como era a realidade de vocês lá? Na minha infância eu fiz o ensino fundamental, né, todo o ensino pré-escolar, assim, fundamental 1, fundamental 2, que na época, né, era pré-escola, né, eu nem lembro mais, mas assim, o ensino fundamental eu fiz lá na escola do município, lá na comunidadezinha mesmo, de Alto Lindo, e o ensino médio eu fiz na cidade, porque não tinha lá na comunidade. Então a gente pegava um ônibus e ia e voltava para casa, e aí eu fiz o ensino médio à noite, 11 quilômetros. Fiz o ensino médio à noite, porque não tinha durante o dia, então uma época bastante difícil para a gente terminar os estudos, mas graças a Deus eu consegui terminar e o dia que eu passei no vestibular foi de muita alegria, né? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque era um sonho que estava se concretizando e era o início, eu sabia ali naquele momento que era o início da realização de outros sonhos também que eu tinha. Eram quantos irmãos? Lá em casa nós somos 4, né? Eu sou a mais velha, e aí são 3 mulheres e um rapaz. E aí eu sou a mais velha, aí tem umas 3 irmãs, 2 irmãs depois de mim e o irmão caçula. E eles seguiram o teu exemplo? Assim? Seguiram. Quando eu passei no vestibular, eu vim morar em Sobral, aí vim viver em sistema de república. República é um modo que a gente alugava apartamento, né, ou casas, e aí a gente dividia esse apartamento com várias pessoas, né, para sair mais barato, para sair mais em conta. Como meu pai era agricultor, na época meu pai também começou a entrar em política, também se tornou vereador, e eu acho que essa questão familiar também ligada à política foi uma das coisas que me motivou, que me influenciou a entrar nas ciências sociais. Porque antes do meu pai, meu avô materno também foi vereador na época da ditadura, e aí o meu pai, né, foi influenciado pelo sogro, entrou na política, ganhou 3 mandatos, né, na minha cidade, e esse meio político que a gente convivia lá em casa, né, meu pai trabalhava na agricultura, mas também tinha toda aquela envolvimento político, né, prefeitos e deputados, candidatos a deputados, vereadores da cidade, sempre frequentavam a minha casa, e eu estava constantemente convivendo com aquelas discussões sobre a realidade da cidade, da comunidade, as preocupações políticas e tudo, tanto na casa do meu avô como na minha casa também. E aquilo me levou a vários questionamentos sobre política, sobre as condições sociais das pessoas, por que meu pai era tão preocupado com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, e por que ele tinha se envolvido em política. E aí também veio toda essa vontade de conhecer essa área. E aí quando eu passei no vestibular foi muito bom, né, porque eu estava num curso que eu escolhi. Ciências Sociais não foi uma segunda opção, foi uma primeira opção. Claro que na época a gente não tinha
tantas opções. Na época, na UVA, a gente tinha poucas opções de cursos, não tinha esses cursos que hoje tem nas cidades, a gente só tinha Sobral mesmo para fazer faculdade. Se não fosse em Sobral, era em Fortaleza ou em outros lugares do Brasil. E pelas minhas condições socioeconômicas, a única possibilidade que tinha de oportunidade na época era Sobral. E que era mais fácil, né? E aí, dos cursos que tinha na UVA, minha única opção era Ciências Sociais. Então, foi por escolha mesmo. Então, Kátia, você já conhecia as Ciências Sociais, né? Como é que você tinha conhecimento do curso? Na época teve algum professor, alguma coisa que te influenciou também, além do fato do teu pai estar envolvido na política? Na verdade, ninguém me falou do curso. Quando eu fui fazer o vestibular da UVA, que eu fui olhar o catálogo de cursos que a UVA oferecia na época, eu comecei a pesquisar cada curso, o que cada curso significava, o que trabalhava, o que fazia. E aí, quando nessas pesquisas, né, na época a gente não tinha internet, eu pesquisei mesmo com pessoas que fizeram o curso, com pessoas que podiam me dizer como era o curso, amigos que já faziam faculdade, me explicaram como era o curso. Eu peguei enciclopédias também. E aí, em revistas, e aí essas pesquisas me levaram ao curso, a escolher o curso, né? Algumas pessoas na escola, na época, iam fazer também vestibular para esse curso, e a gente conversava, o que a gente faz fazendo ciências sociais, o que a gente trabalha, em pesquisa. E aí, quando eu entrei no curso, eu já sabia o que era o curso e a proposta do curso já. E como foi a sua experiência dentro do curso? E aí, quando eu vim morar aqui em Sobral, né, e comecei a fazer o curso, foi tudo muito bom. Foi tudo assim maravilhoso. Cada dia era uma realização. Eu estava feliz da vida. Estava me sentindo muito, muito realizada mesmo de estar fazendo a faculdade, que eu queria. E eu lembro quando começou as aulas, eu participava bastante das aulas, né? Porque eu me sentia em casa também. Pelo fato de eu ter esse cotidiano, já ter esse cotidiano na minha família, da gente conversar sobre política, falar sobre política, sobre questões sociais, sobre questões econômicas, então eu me sentia em casa no curso, né? Tudo que os professores traziam já era interessante para mim, eu já buscava ler e me interessar pelos assuntos, e fiquei mais feliz ainda quando, porque assim, por um tempo eu precisei trabalhar para fazer o curso, para me manter aqui em Sobral, pelas poucas condições que meu pai tinha, e aí eu tive que trabalhar, e aí fiquei mais feliz quando eu pude participar, né, como bolsista, da sua pesquisa, Nilson. Quando houve a oportunidade, você convidou, e eu fiquei muito feliz, porque aí eu pude me dedicar completamente ao curso, e aí eu vivi aqui no CCH, na biblioteca, lendo tudo que me dava para ler, todos os textos eu estava lendo e me interessando, me engajando em tudo. Então foi um período que eu vivi a faculdade intensamente, entendeu? Eu me dedicava completamente à faculdade. E antes disso, você trabalhava com o quê? Antes disso, eu trabalhava com estágio na UVA. A UVA oferecia uns estágios remunerados, né? E assim, eram estágios mais na área administrativa. Mas era como eu conseguia também me manter. Aí, quando eu saí do estágio, foi para quando eu consegui a bolsa, né? A bolsa de estudos na sua pesquisa. E aí você fazia o que na pesquisa? Só para o pessoal saber. A gente pesquisava, estava pesquisando sobre a vida das pessoas, né? E foi quando tinha a proposta do LABOME, né? Estava começando, e aí você estava escrevendo o livro
Sobral, Opulência e Tradição. E aí, para esse livro, Sobral, Opulência e Tradição, a gente ia entrevistar as pessoas para conhecer a história delas e a história de Sobral, né? E como essas pessoas contavam a história de Sobral e a partir, assim, para que a gente pudesse fazer uma pesquisa a partir da construção da fala dos personagens, né? Da construção de Sobral. Então, foi um período também de muito aprendizado. E que outras experiências assim no curso você lembra que foi interessante? Foi muito interessante também participar do movimento estudantil, né, do DCE. Eu também tinha lá uma participação ativa também no movimento estudantil. Eu lembro que foram vários momentos em que a gente fez alguns protestos na UVA, que a gente se manifestava, que a gente cobrava, né, dos nossos direitos. Então, foi um momento que também foi importante, porque ali eu comecei a exercer minha cidadania, né, como estudante, e ali eu adquiri uma experiência que me levou para o exercício da minha cidadania até hoje, né. Foi influência da família, assim, envolvimento com a política e tal? Também, né? Também. Meu pai sempre foi muito ativo nessas questões, né? Ele sempre foi uma pessoa que brigava pela comunidade, pelas coisas que ele queria trazer de bom para a comunidade. E aí eu recebi, sim, essa influência dele também. Aí você fez o bacharelado e a licenciatura, é isso? Não, Nilson, eu fiz só a licenciatura. Não terminei o bacharelado. E como foi essa experiência com a licenciatura? Com a licenciatura, né, a proposta na época era, primeiro a gente fazia a licenciatura, depois a gente fazia o bacharelado. Aí eu pensei assim, não, eu vou fazer primeiro a licenciatura, depois eu faço o bacharelado. Só que, assim, eu fiz a licenciatura primeiro por causa das questões profissionais, né, por um projeto de vida que eu já pensava ali em terminar Ciências Sociais e ser professora. Né? E aí, o bacharelado ficou para segundo plano. E aí, assim que eu terminei a licenciatura, eu comecei logo a lecionar, e aí o bacharelado foi ficando para depois, e acabou que eu nunca concluí o bacharelado, porque já entrei na licenciatura, aliás, já comecei a desenvolver meu trabalho como professora já. Então foi durante a sua formação na licenciatura que você já iniciou a docência, né? Não, foi assim que eu terminei. Assim que eu terminei a faculdade, durante o curso não. Assim que eu terminei a faculdade já comecei a ensinar já. Terminei em 2003, colegrau em 2004, e aí em 2004 já entrei como professora do Estado, professora temporária do Estado. E durante o curso ainda, né? Quais foram as dificuldades que você teve aqui? As dificuldades mais foi de questões econômicas mesmo, né? Falta de recursos financeiros, que levavam a gente a ficar numa situação bem difícil, né? Foram mais esses desafios mesmo, financeiros. Mas na época eu não ligava muito para isso, não. Eu tinha muita fé que ia dar tudo certo. E essa afinidade com a docência, né? Você disse que já tinha esse projeto, né? Sim. Como é que surgiu esse projeto em você? Ser professora me despertou a vontade de ser professora durante o curso. Só que o meu sonho era ser professora universitária, não era professora de educação básica. Né? Eu sempre sonhava assim, em terminar o curso, fazer mestrado, fazer doutorado e ir direto para a faculdade. Mas a gente faz um plano, né, e nem sempre esse plano se concretiza da forma como a gente pensa. Porque quando eu terminei a faculdade, eu casei. Também casei. E aí foram duas realizações, né? A conclusão da faculdade e o casamento.
E aí, para conciliar o casamento e a carreira, né, como professora universitária, ficou complicado. Eu tive que adiar esse sonho que eu ainda tenho. Esse sonho ainda está de pé. Então, assim, aí eu fui me dedicar ao casamento e as oportunidades como professora surgiram na educação básica. E aí eu pensei, não, eu vou entrar aqui na educação básica, vou fazer meu trabalho aqui, me realizar profissionalmente por enquanto, até que eu tenha a oportunidade de entrar no ensino superior. Mas você acha que o curso lhe preparou para a docência? Sim, demais. Foi muito bom o curso. Eu lembro muito bem das aulas da Isaurora, né, que ela, quando a gente estava fazendo sobre uma disciplina que era didática, né, uma coisa relacionada à didática, e eu lembro das nossas apresentações, inclusive minhas apresentações, quando a gente fazia os seminários, que ia simular ali nosso exercício na docência, eu lembro da Isaurora me corrigindo muitas coisas, né? E não só a Isaurora, mas todos os professores, eles sempre eram muito atenciosos em estar orientando a gente no exercício da nossa profissão, em como que a gente poderia se posicionar de forma ética, preparar a gente para a gente desconstruir nossos preconceitos. Essa desconstrução de preconceitos, para mim, foi muito eficiente durante a graduação. Eu me espelhava muito nos meus professores. E aí então essa busca de me espelhar nos professores, de levar a sério, de forma comprometida, toda aquela minha formação, eu acho que isso foi fundamental. Né? Tanto a forma como os professores e o próprio curso se posicionava, né, de forma ética, de forma séria na formação da gente, na nossa formação, como a nossa busca, né, por levar a sério e de forma comprometida, eu acredito que isso foi que fez com que eu desenvolvesse, né, essa maturidade que também foi se aperfeiçoando durante o tempo, né, no exercício da profissão. Tinha TCC na sua época? Não, Nilson. Quem terminava a licenciatura não fazia o TCC, fazia um relatório, que era um relatório de estágio, supervisionado. Eu acompanhei a risada porque teve situações bem inusitadas e bem marcantes, né? Como um dia que eu estava dando aula, né, no estágio, acompanhada pela professora Ivaldinete, né? E aí eu lembro que nesse dia foi até uma escola aqui de Sobral, chamada Ribeiro Ramos. Lecionei até em Ribeiro Ramos depois, né? Quando eu passei no concurso. Mas na época eu fui para lá e aí eu escolhi o tema capitalismo para dar aula para os alunos. E aí eu cheguei lá e não sabia de nada, né? Então deu um branco assim total, não consegui desenvolver o tema da forma como eu queria, mas fui bem, porque eu sou também muito exigente comigo mesma, né? Muito perfeccionista. E aí nesse dia eu me questionei, né? Será que eu vou conseguir? Né? Mas eu não me travei também não, né? Deu tudo certo depois. E aí também tive o acompanhamento da professora que faleceu, Nilson, a Diocleide. Né? Tive o acompanhamento da Diocleide, sempre muito carinhosa, né? Muito atenciosa. E foi muito interessante, né? Porque ali a gente se deparou com a realidade, né? E foi assustador, eu confesso. Porque eram alunos indisciplinados, né? As escolas de Sobral muito quentes, né?
com ventiladores muito barulhentos, mas eu nunca senti vontade de desistir, não. Persisti e não sei, naquela época eu estava tão determinada, né, que eu tinha muitos obstáculos, tinha muitos problemas, tinha muita dificuldade, mas eu queria continuar e continuei. Aí, sim, aí terminou o curso, né, fez o estágio, apresentou o relatório, aí como foi a entrada na docência mesmo, profissionalmente? Aí a entrada foi bastante conflituosa, porque o primeiro momento foi como professora temporária do Estado. Então, logo em 2004, quando eu terminei a faculdade, surgiu a oportunidade de uma seleção para professores temporários do Estado aqui em Sobral. E aí eu passei. E aí eu não fui chamada. E eu, naquela ansiedade de começar a trabalhar, de entrar logo. Mas não foi para o Estado não, né? Foi para o município. Foi para o Estado. Nunca trabalhei no município. Foi logo para o Estado. Em 2004 também eu fiz a seleção para o mestrado na UFC. Foi na mesma época que o Joanes fez. Na Sociologia. Aí eu passei na primeira etapa, mas acabei não indo fazer a segunda etapa. Já estava grávida do meu filho mais velho, o Lucas. E aí, assim, eu não fui chamada, né, logo. E aí eu fiquei na CRED todo dia. A CRED 6 é o local, né, aqui em Sobral, que é um departamento, né, ligado à Secretaria de Educação, onde a gente vai ver essas questões, né, de ligação profissional com a educação do Estado. E aí eu ia todo dia na CRED 6, aperrear o pessoal lá. Eu quero minha vaga, eu quero trabalhar, eu quero uma vaga, arranje uma vaga para mim. E aí no segundo semestre eu consegui uma vaga, numa escola lá no bairro do Expedito. O nome da escola é assim, a Saboia. E aí eu comecei ensinando lá à noite, e aí depois, todo ano eu sempre era recontratada. Até que em 2008, aí toda vez que eu era recontratada, às vezes eu ia para escolas diferentes. E aí nessa época que eu era professora temporária, eu ensinei na escola Sim a Saboia, no bairro do Expedito, ensinei também, e aí ensinei no liceu. E aí no liceu, foi em 2008, foi marcante também porque foi o ano que foi instalada as escolas profissionais em Sobral. E aí eu estava no liceu na época, 2007, 2008. Entrei em 2007, aí em 2008 ela passou a ser profissionalizante. E aí nesse ano eu decidi parar porque eu sabia que ia ter o concurso do Estado, e aí, com o apoio do meu marido, o Júnior, eu parei para estudar. Aí eu fiquei 2009 sem trabalhar, só estudando para o concurso. E aí, quando o concurso veio, aí eu passei. Em 2010 eu assumi como professora titular, efetiva do Estado. E Kátia, você trabalhou em outras coisas além da docência? Não. Não. E quais as escolas você trabalhou, além dessas que você já citou? Aliás, eu trabalhei, Nilson. Trabalhei. Depois que eu trabalhei com você na Bolsa de Pesquisa, quando eu terminou a Bolsa, eu consegui um trabalho como secretária administrativa na Verdes Mares, que tinha um escritório aqui, tem um escritório da Verdes Mares aqui em Sobral, e aí eu consegui uma vaga, e aí trabalhei lá de 2002 a 2004. Foi os 2 últimos anos da faculdade, eu trabalhei nessa empresa. Mas também foi só isso, depois foi só docência. Por isso que você me perguntou, eu quase nem lembrava, porque foi assim, foi só isso mesmo. E na docência, né, quando você era temporária, você falou, né, assim, a Saboia, liceu,
Né? Teve mais escolas? Não. Esse foi assim que eu, durante a docência, durante a graduação eu não trabalhei, só nos estágios. Não, depois foi Ciançaboia. Você falou do liceu. E foi Ciançaboia e liceu só. Aí depois, quando você efetivou? Aí quando eu me efetivei, eu fui pro Ribeiro Ramos e para o Luiz Felipe. Aí fiquei no Ribeiro Ramos e no Luiz Felipe por 2 anos, 2010, entrei no final de 2010, aí fiquei finalzinho de 2010, 2011 e 2012. Aí em 2012 eu engravidei da minha filha, a Eduarda, né, segunda gravidez, e tive complicações na gravidez. E aí, como minha família mora em Ibiapina, meus pais ainda moravam e moram em Ibiapina, eu fui morar perto deles. Aí eu transferi a minha vaga para uma escola lá. E aí passei 2013 e 2014 lá em Ibiapina, que foi o período de gestação e de nascimento da minha filha, até ela completar um ano de idade, foi 1 ano, eu fiquei lá. E aí, quando minha filha tinha quase 1 ano, eu voltei para Sobral, porque já estava tudo bem, não corria mais nenhum risco. Aí voltei para Sobral, e aí quando eu voltei para Sobral, eu fui trabalhar nessa escola aqui, no Jarbas Passarinho. Aí trabalhei 2015, 2016 no Jarbas Passarinho. Aí foi um período que eu sofri muito. Aí sim, eu coloquei assim, em xeque toda a minha profissão. Eu realmente, nesse período, eu pensei em desistir. Aí sim, eu pensei em desistir. Porque eu estava sofrendo muita violência. A escola tinha alunos muito violentos. E aquilo começou a me traumatizar. A gente, não só eu como os colegas, né, mas falando aqui por mim, eu recebi ameaças, né, constantemente. Então comecei a ficar com medo de trabalhar. E aí por diversas vezes eu fui na CRED entregar meu concurso, dizer que eu não queria mais, que eu queria desistir. E aí, nessa época, eu recebi muito apoio dos meus colegas de trabalho. Teve uma colega que foi fundamental nessa época, Aurideia é o nome dela, professora de geografia na nossa equipe, ciências humanas, conversava muito comigo, pedia muito para eu me acalmar, para eu não fazer isso, que eu ia me arrepender. E aí, quando eu chegava lá na CRED também, os funcionários lá também me acolhiam com muita amabilidade, diziam, não, calma, é melhor você não desistir, vamos tirar você de lá, vamos tentar outro lugar para você trabalhar. Aí eu entrei de atestado médico por vários meses por causa disso. E aí, quando eu voltei de atestado médico, aí eu consegui uma transferência. Aí eu pensei assim, não, eu me dei muito bem em Ibiapina, e aí eu voltei para lá. Voltei para Ibiapina com a promessa também do meu marido transferir o trabalho dele para lá, que ele trabalha no INSS, e lá tinha a agência do INSS, então com a promessa dele de morar lá comigo, eu voltei para me reestabilizar emocionalmente, para assegurar meu emprego, meu concurso, e aí fiquei lá de novo, 2017, 2018. E aí o Júnior não conseguiu transferência nesse período, ele ficou tentando, mas não conseguiu, e por ele não conseguir, aí uma bela noite a gente estava lá em Ibiapina, era um domingo, e aí eram umas 10 horas da noite e o Júnior disse assim, Kátia, eu estou vendo aqui que tem vaga para as escolas profissionais de Sobral. E aí eu disse assim, sabe o que eu vou fazer?
E aí, porque a gente sabia que as escolas profissionais estavam sendo construídas em Sobral, tinham boa estrutura, tinham alunos que eram mais interessados, mais comprometidos com o processo de aprendizagem, e aí aquilo me animou. Aí quando isso foi um domingo, as inscrições se encerravam no dia seguinte, na segunda-feira. Aí na segunda-feira, 7 horas da manhã, descemos para Sobral, fiz a inscrição e aí eu consegui passar na seleção para Monsenhor Aloísio Pinto. E aí passei a lecionar na Monsenhor 2018, 2019 confundi aqui as datas. Vou reorganizar aqui. Eu fiquei em Ibiapina 2016, 17 e 18. No ano letivo de 2019 foi que eu vim para cá. Voltei para Sobral e na Monsenhor Aloísio eu fiquei 2018 e 19, 20 e 21. E aí lá foi que eu soube do mestrado, né, pelos colegas, aí entrei no mestrado. E aí como foi que eu fiquei sabendo do mestrado? Né? Foi pelos colegas de faculdade, pelos colegas lá da escola mesmo, começaram a anunciar. A gente sempre passa informações uns para os outros quando tem seleção de mestrado, de doutorado, né, de tudo. E aí eu fiquei sabendo e aí me inscrevi, passei, né, e aí foi outro sonho realizado, né, porque na faculdade a gente sempre tem aquele sonho de fazer o mestrado, e já que eu já tinha o sonho de ser professora universitária, né, o mestrado era fundamental. Já não tinha conseguido fazer em 2004, quando eu passei, né, assim que eu terminei a faculdade, e aí agora tinha... Mas em 2004 foi na UFC, né? Foi. E qual foi o ano que você entrou aqui? No mestrado aqui foi em 2022. Não, 2021. 2021, e aí aqui no Profsócio. Mas nessa sua ida para a escola profissionalizante, né? Você acha que mudou muito, assim, teve muitas... Quais são as vantagens e desvantagens? Aí foi outra página, sabe, da minha vida. Foi eu iniciei ali uma trajetória completamente diferente. Que aí ia mudar muita coisa na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Na minha vida profissional, porque as escolas profissionalizantes, elas exigem um trabalho da gente muito mais rígido, muito mais rigoroso e muito mais puxado. A gente trabalha muito mais nas profissionais do que nas escolas regulares. E na vida pessoal, porque esse rigor impactou na minha vida pessoal, né? Acabou me trazendo outros amadurecimentos, né? Além de sociologia, eu passei a lecionar também projeto de vida, que é uma disciplina que a gente assume para complementar a carga horária. Ao longo de toda a trajetória também, eu sempre assumi Formação Cidadã, que é um projeto que tem no Estado, onde uma das turmas é apadrinhada pelo professor, né, e é um projeto onde esse professor padrinho, né, passa a acompanhar mais de perto os alunos da turma, fazendo uma ponte entre a escola e a família e as demandas ali mais pessoais dos alunos, para que a gente para que a escola tenha esse olhar mais personalizado de cada aluno. Então, desde 2008, já quando eu comecei ainda como temporária no liceu, que a gente iniciou esse trabalho de profissional, já comecei como professora de formação para a cidadania. E aí dei continuidade quando eu voltei como efetiva. E aí na escola profissional teve esse impacto, foi bastante impactante, porque a rotina de trabalho é bem diferente,
do que eu estava acostumado nas regulares, é muito mais puxado. E foi isso. Agora sim, foi muito bom. O que foi positivo? Porque os alunos são mais esforçados. Eles, como a profissional faz uma seleção, os alunos são mais... para eles entrarem nas escolas profissionais, eles têm que ter boas notas nas escolas, né, do ensino fundamental, e aí isso leva a gente a ter um contato com alunos que estão ali com uma visão diferente do que é a escola, do que é o futuro deles, estão ali mais com a cabeça mais centrada nos estudos. E aí isso foi muito bom, porque a gente... E aí foi bom porque assim, as aulas, elas exigiam mais de mim. Exigiam que eu tivesse mais conhecimento, exigiam que eu tivesse mais atenção ao desenvolvimento educacional dos alunos, e aí eu tive que estudar mais. Aí eu, inclusive, retomei muitos estudos que eu tinha deixado para trás, né? Logo também eu passei a lecionar só sociologia, porque antes eu também dividia nas regulares o ensino com filosofia. E aí eu me dedicava muito aos estudos de filosofia para não fazer feio, né, na frente dos alunos, porque eu não tinha formação de filosofia. Então também, sempre muito exigente, muito perfeccionista, não queria dizer qualquer coisa, né, e nunca gostei de enrolar a aula. Sempre gostei de chegar na sala, dar o conteúdo, fazer meu trabalho direitinho. Sempre aquela vontade de que os alunos aprendessem os conceitos, desenvolver o raciocínio lógico, o senso crítico, né, e tudo mais que a sociologia exige. E dentro do Profsócio, como é que foi a sua experiência? Dentro do Profsócio, aí foi, eu poderia chamar assim de um mergulho mais fundo na sociologia. Foi como reviver a graduação com maturidade. Foi quando eu consegui, Nilson, realmente, sabe, ter mais clareza dos conteúdos, das teorias, da conexão dos conteúdos, das teorias, dos conceitos com a realidade, sabe? Foi como se eu tivesse saído assim de uma caverna, né, e fosse assim para o alto, assim, conseguisse enxergar tudo de cima e conseguisse assim conectar mesmo, de fato, né, o que estava acontecendo ali na sala de aula com o que Foucault falava, com o que o Marx falava, com o que todos os autores que eu já conhecia, mas era como se eu conhecesse eles muito superficialmente. E aí no mestrado eu passei a ter mais intimidade com essas teorias, porque elas ficaram muito claras, né, e trouxe assim um aperfeiçoamento gigantesco da minha prática em sala de aula. Porque não que não fizesse sentido antes, fazia sentido. Eu tinha consciência de tudo que eu falava para os alunos. Mas agora eu tinha uma perspectiva muito mais ampla. E aí eu me senti muito mais segura do meu trabalho e de como eu desenvolvo o meu trabalho e, sobretudo, do que eu digo em sala de aula. Contribuiu também para a metodologia de ensino? Demais, demais. Como foi o processo de TCC? Né? Quem foi teu orientador? Como foi a experiência da orientação e o trabalho? Quem me orientou foi a Rosângela Pimenta. Uma pessoa incrível, maravilhosa, como todos os professores da sociologia, né? A gente cria um vínculo afetivo, né, muito forte, assim, de família mesmo. E aí a Rosângela me conduziu muito bem, tive muito apoio do professor Rodrigo, né, que é o coordenador do curso, tive muito apoio também do professor Joanes,
né? Esses 3 ali foram fundamentais na escrita da minha dissertação, porque eu escolhi a dissertação para fazer. Foi sobre neoliberalismo. Né? Como eu dou aula de projeto de vida, me despertou assim, uma curiosidade para saber como os projetos de vida dos alunos influenciavam na vida deles. Né? E como isso estava envolvido com a ideologia política, econômica, né, social. E a minha intenção ali era ter mesmo mais uma clareza sobre as ideologias, a força das ideologias, a influência das ideologias na vida dos estudantes. E aí eu fui por essa ideia do neoliberalismo. E aí essa criatividade surgiu numa aula do professor Rodrigo. Eu lembro que ele estava falando sobre o que sacrificial era. Vou me lembrar aqui. A gente estava lendo um texto sobre como as pessoas se sacrificavam no mundo do trabalho. E aí eu fiquei pensando, poxa, meus alunos, eu fiquei pensando na vida dos meus alunos, em como as aulas de projeto de vida estimulavam eles a se sacrificarem no mundo do trabalho, né, a levar eles a projetar isso na vida deles, no ensino médio, pensar e se prepararem psicologicamente para o mundo do trabalho que vão exigir tudo deles, né? Tudo na vida deles. E aí eu pensei, não, isso aqui é legal de estudar. A sua pesquisa foi a uma escola específica? Foi lá. E aí, assim, na minha trajetória, né, como professora, eu não fiquei na Monsenhor Aloysio, né, como no relato que eu tinha dito para você agora há pouco. Depois da Monsenhor Aloysio, eu fui para outra escola. Né, eu fui para a Lísia Pimentel. Então, eu estou na Lísia Pimentel desde junho de 2021. Então, a pesquisa foi lá. E a pesquisa foi lá. Isso, na Lísia Pimentel. Com os alunos da Lísia. E teve vamos dizer assim, teve algum retorno da sua pesquisa para os alunos ou para a escola? Pois é, Nilson, isso aí é uma página, né? Não vou trazer um relato muito legal, porque não teve. Quando eu estava fazendo a pesquisa, todos sabiam que eu estava fazendo a pesquisa, que eu estava fazendo o mestrado, que eu estava fazendo uma pesquisa na escola. Eu recebi apoio para a realização da pesquisa na escola, não teve nenhum problema, foi tudo super tranquilo. Mas ninguém nunca perguntou qual era o título da minha pesquisa. Ninguém nunca me pediu para apresentar meu trabalho na escola. Nunca teve uma reunião na escola onde eu fosse convidada a falar sobre o resultado da minha pesquisa. Nada. Nunca tive... Minha pesquisa nunca teve nenhuma visibilidade. E não foi por falta de eu querer mostrar. Mas acho que, porque eu sempre me colocava à disposição. Gente, eu estou fazendo essa pesquisa. Quando vocês quiserem ver o resultado e tudo. Uma vez eu até fiquei triste, assim, porque numa reunião de início de ano, que a gente faz as reuniões pedagógicas, um pesquisador lá de fora, de longe, né, foi convidado para mostrar a pesquisa dele. E aí, quando ele estava mostrando a pesquisa dele, que ele abriu para os comentários, né, eu fui falar da minha pesquisa também, e assim, não vi interesse. E aí isso me deixou muito triste. Mas isso não me impede de prosseguir, entendeu? Mas teve contribuição para o que você dá em sala de aula, né? Sim, nesse aspecto, sim. Né? A minha didática em sala de aula, ela hoje tem
eu faço meu trabalho com muita clareza de qual o significado o exercício da minha profissão, qual a contribuição que eu estou dando ali na vida dos meus alunos e na sociedade em que eu vivo. Mas a escola apoiou a sua entrada no processo, né? Você teve liberação ou não? Como foi? Não, na verdade, assim, o Profissócio foi no período da pandemia. E aí a gente não teve afastamento. A gente ficou trabalhando no remoto e fazendo o curso. Nem redução? Nada. Então foi um desafio muito grande conciliar o trabalho e os estudos. Pronto, era isso que eu queria que você falasse agora. Isso. Como é que foi conciliar o mestrado, o trabalho e a vida pessoal também? Pois é, eu praticamente não tinha vida pessoal, né, porque todos os fins de semana, feriados, muitas madrugadas, era estudando. Né? E aí, assim, foram 2 anos que a minha filha, né, minha filha hoje tem 11 anos, na época ela tinha 8, 9, e aí ela dizia: mãe, quando é que você vai brincar comigo? Esse depois do mestrado. Mãe, quando é que você vai passear? Depois do mestrado. Mãe, eu preciso que você me ajude na minha tarefa. Não, seu pai vai lhe ajudar, porque só depois do mestrado. Então, tudo que lá em casa, né, que a gente ia fazer, eu sempre dizia. Aí virou até assim eles já fizeram, foi meme comigo, né? Ah, já sei, depois do mestrado. Né? Porque muita coisa eu deixei para depois, para fazer depois do mestrado. E para realizar a pesquisa mesmo, propriamente dito, né? As dificuldades que você teve. A maior dificuldade que eu tive para realizar a pesquisa foi encontrar o tema. Foi assim, decidir o que eu ia escrever, o que eu ia pesquisar, porque eu queria que fosse assim, uma coisa muito boa. Então, eu queria que fosse uma coisa muito boa, muito impactante, sobretudo para o meu conhecimento, para mim retornar aos conceitos, retornar às teorias e entendê-las na prática. Então, assim, eu queria um tema que me levasse a essas descobertas. E aí, e aí demorou muito para eu encontrar o tema. Mas também, quando eu encontrei o tema, aí eu fiquei felizona da vida. E aí já comecei a comprar um monte de livro e assim, fiz questão de comprar meus livros físicos, né? Tenho a minha coleção lá, tudo que eu li no mestrado, não 100%, mas assim, uns 70% do que eu li foram livros físicos, e assim, li tudo. Eu não lia só texto, assim, do livro, eu li o livro inteiro. Então, eu me dediquei, assim, muito, engordei uns 4 quilos, né, porque eu não saía de casa, era sábado e domingo sentada, lendo, escrevendo e anotando tudo. Os livros do Foucault, né, que eu li, muito difíceis de entender, mas, assim, cada vez que eu li, assim, o mundo se abria, né, nos meus olhos, o mundo sociológico. E assim, o desafio foi esse. E o trabalho de campo, assim, com as suas fontes primárias? E aí, assim, o trabalho de campo foi fácil, porque era o meu trabalho. Então, eu estava ali todo dia. Só foi difícil desnaturalizar um pouco, né? Mas foi fácil. Teve a escolha dos alunos, então a escolha se deu de forma assim, bem tranquila, porque eu escolhi alunos que participavam muito das aulas de sociologia, que eu via que eram alunos que estavam ali mais disponíveis nos debates, nas aulas sociológicas, e aí eles não tiveram resistência para fazer as entrevistas. A gente fez várias entrevistas, todas as entrevistas muito boas, falaram muito bem. Então, com relação ao campo, foi muito legal. Não tive tantas dificuldades. Aí tive mais dificuldade na escrita, mas por causa do tempo, que eu não tinha tempo de escrever. Porque foi o ano que a gente retornou da pandemia, e aí retornei para as aulas presenciais,
E aí o último ano, que era da escrita, foi em aulas presenciais e escrevendo na dissertação. Então foi muito difícil conciliar, muito difícil mesmo. E dentro do ProfSócio, assim, que experiência você acha que deveria ter dentro do ProfSócio e que não tem? Não sei, alguma Nilson. disciplina, alguma atividade, alguma coisa assim que você acha que poderia ter? Deixa eu pensar aqui um pouco. Não sei. Foi porque assim, eu acho que o que faltou na época para a gente era muito mais sobre o momento que a gente estava vivendo, né? Um momento de pandemia, que a gente... Acabou? Tem? Não, só dessa aqui. Não, tá bom. E aí, assim, porque a gente se reunia pouco, a gente se via pouco, a gente se falava mais pelo modo online, as aulas foram online, então teve pouca interação física. Eu não sei como é a experiência das aulas, eu fiquei, assim, sentindo falta, né? Mas não é por culpa por causa do ProfSócio, né? Por causa do momento histórico, o momento da situação que a gente estava vivendo, da pandemia. Mais uma coisa que eu acho que influenciaria bastante no ProfSócio, talvez fosse assim, algumas leituras relacionadas a autopercepções, autoconhecimento dos alunos. Eu acho que isso poderia, uma leitura sobre autoconhecimento psicológico mesmo, poderia contribuir bastante, agregar, sobretudo nessa fase em que a gente vive agora pós-pandemia, né, que muita coisa na cabeça da gente mudou, as perspectivas sobre a vida, sobre as pessoas, elas estão bem diferentes. Então, uma demanda que a pandemia trouxe foi o autoconhecimento. Eu acredito que uma sociologia, uma leitura sociológica mais voltada para trazer essa discussão, não só no curso, mas em qualquer curso, e sobretudo no de sociologia, né? Trazer essa discussão sobre o autoconhecimento, para que o aluno tenha uma percepção de si. Quem sou eu nesse mundo? Né? Quem sou eu e qual é a minha importância nisso tudo? O que eu estou querendo, né? Fazendo o que eu estou fazendo? Né? Trazer esses questionamentos mais... Um pouco o projeto de vida, mas só que dentro do mestrado. Não, porque o projeto de vida é diferente, não é isso o projeto de vida. O projeto de vida é uma disciplina que traz os questionamentos de autoconhecimento, mas é mais diretivo para uma coisa do campo profissional dos alunos. Eu acho. Você está, então, propondo algo mais individual mesmo, existencial, isso, sem vínculo com a profissão. Algo mais existencial mesmo. E também com vínculo à profissão, né? Porque a gente não consegue dissociar também. Né? Além do projeto de vida, sociologia, tem outras disciplinas? Não. Eu já lecionei mundo do trabalho, mas atualmente eu leciono projeto de vida ainda. E você acha que o ProfSócio ajudou para essa disciplina, projeto de vida? Também. Ajudou, também. Porque foi no ProfSócio, na minha dissertação sobre o assunto, que eu descobri as intenções que existem por trás desse componente curricular. Né? Eu tive mais clareza de que os componentes curriculares, eles não são neutros.
Eles estão carregados de uma intencionalidade ideológica e que o professor precisa saber. O professor precisa ter clareza e nem sempre a gente tem. Nem sempre é dito para a gente. Só se a gente pesquisar, só se a gente buscar. Aí a gente descobre, mas não está, é muito implícito isso para o professor. E com relação à reforma, né, do ensino médio, como é que isso impactou no seu trabalho? Graças a Deus que eu fiz o Profsócio, né, nesse período, porque eu ia ficar mais perdida do que o que eu fiquei, né, porque assim, o material didático que trouxeram para a gente desarticulou o nosso trabalho, não conseguiu melhorar nosso trabalho, pelo contrário, a gente teve um retrocesso, porque o conteúdo dos livros didáticos do novo ensino médio deixaram muito a desejar, né? Tirou muita coisa do que é importante num curso de sociologia para a juventude no ensino médio, né? Ficou, se a gente já achava o conteúdo raso, ele ficou mais raso ainda, ele ficou mais superficial ainda. E aí isso dificultou. Inclusive, para mim, porque eu sempre carreguei uma angústia nas aulas de sociologia. A angústia de ter pouco tempo, porque é só uma aula por semana. E essa angústia pelo pouco tempo é aquela angústia de não conseguir aprofundar o assunto dos conceitos, das teorias, como a gente deseja aprofundar. Porque assim, a gente sabe que no ensino médio, a educação básica, ela não exige que o aluno tenha uma formação aprofundada da sociologia, nem de nenhuma das matérias. Mas a gente também não quer ficar numa superficialidade tão aparente, né? Numa superficialidade tão assim que a gente também não consiga, por exemplo, articular uma apresentação de seminário dos alunos. Para a gente articular, professor Nilson, uma apresentação de seminários, propor que os alunos pesquisem um assunto, às vezes até que eles possam ir a campo, pesquisar um assunto, debater um assunto teoricamente, e eles apresentarem um seminário, a gente só consegue fazer um trabalho desse se a gente pegar aulas de outros professores. Entendeu? Então, para a gente cumprir a carga horária, que é limitada àquela uma aula por semana, a gente reduz muito o nosso trabalho intelectual com os alunos. E aí isso é muito angustiante. E aí ficou mais angustiante ainda pela falta de material didático adequado e atualizado, que facilita na hora da aula. Porque quando os alunos estão com o material didático em mãos, né, eles conseguem acompanhar com a leitura, com os exercícios. E aí, sem esse material, e aí assim, você pergunta, professora, mas não tinha material? Tinha. Mas o nosso material tem um conteúdo muito pequeno, é muito pouco o que o livro didático do novo ensino médio de sociologia traz. É pouquíssimo. Então, não tem como desenvolver um trabalho mais eficiente com os alunos de jeito nenhum. Então, a gente ficou realmente, foi comprometido o nosso trabalho nesse novo ensino médio. Não foi legal. Porque aí a gente, para dar essa assistência aos alunos, para atender a esse trabalho mais eficiente, mais eficaz, que pudesse desenvolver realmente o senso crítico dos alunos, a gente teve que voltar a um tempo em que o professor de sociologia teve que usar a sua criatividade. Então, na montagem do material didático. Então, o que foi que aconteceu? Como o material didático disposto pelo novo ensino médio foi insuficiente, trazia um conteúdo insuficiente que não conseguiu também articular com o que pretendia, que a pretensão era fazer uma conexão com outras áreas, como a matemática,
as outras áreas das ciências humanas. Então, como não conseguiu se montar esse cenário, né, toda essa o que se projetou não se conseguiu colocar em prática, aí a gente acabou ficando tendo que fazer o quê? Montar materiais para acrescentar, para enriquecer mais o repertório daquilo que o livro didático não trouxe para a gente e do que não conseguiu se montar nessa articulação com as outras disciplinas. E o professor te ajudou nessa nova realidade? Sim, demais. Porque assim, o professor me trouxe uma atualização do que a sociologia é hoje, né? Porque o que eu vi na graduação no início dos anos 2000, né? E com toda a mudança da realidade hoje, né? O professor me ajudou a me atualizar. E aí eu me atualizando sobre a realidade, né, e sobre as novas tendências teóricas, sobre os novos trabalhos acadêmicos que estão sendo feitos, eu pude me localizar, pude trazer um conteúdo localizado para os meus alunos, um conteúdo centrado no que a sociologia avançou. Kátia, agora assim, a última pergunta, certo? Já que você trabalha com projeto de vida, eu queria saber qual é o seu projeto de vida para o futuro, né, com relação à formação, à docência. Uhum. E tenho um projeto de vida bem montadinho, viu? Então, o meu sonho de ser professora universitária continua de pé, eu não desisti dele ainda, e nem vou desistir, vou ser colega de vocês, se Deus quiser. E aí, para 2025, já tem tudo organizado, ou seja, eu vou enriquecer meu currículo 2025, para no final do ano eu fazer a seleção do doutorado em sociologia. E aí uma vez eu já até, né, falei com você sobre esse desejo, e aí você disse, você tem que definir qual é o curso que você quer. E aí eu já defini, é o curso de sociologia na UFC. Eu quero fazer o doutorado em sociologia na UFC. E aí eu já pesquisei, já vi que tem todo ano a seleção, já queria até ter feito agora, mas eu vi que era precipitado, que era melhor eu passar um ano, então eu vou passar o ano de 2025 fazendo publicações. Já tenho 2 artigos na ponta da agulha para publicar. O meu livro já está sendo publicado, já. A dissertação. Vai ser um livro. Então, já encaminhei para a editora. A editora a gente já está fazendo, né, todo o processo de edição do livro já. Então, daqui mais ou menos uns 60 a 90 dias já vai ser a publicação do livro. Né, e aí Deus quiser. E aí o tema da dissertação foi a escola e a formação dos jovens, o neoliberalismo na gestão dos projetos de vida. E aí esse vai ser o título do livro também, que é o título da dissertação. E aí deu quase 120 páginas, né? Eu escrevi tanta coisa, e depois tive que tirar, né? E assim, foi muito legal ter escrito. Não imaginava que eu ia conseguir escrever tanto. E assim, foi uma superação para mim. Eu sei que a partir de agora eu posso mais. Eu me sinto mais confiante. E aí eu vou fazer as publicações dos artigos esse ano. Um dos capítulos do livro é a história da implantação do componente curricular Projeto de Vida, que não tem essa história em lugar nenhum, então eu vou ser pioneira quando eu publicar esse artigo, porque eu reuni informações que não se encontram ainda, pelo menos até o dia de hoje, ninguém publicou sobre o assunto.
e vou fazer o meu projeto, já tenho o meu projeto já para a seleção do doutorado, basta só eu finalizar ele e, se Deus quiser, passar no final do ano no doutorado, fazer o doutorado e depois buscar, né, essa vaga, essa oportunidade no ensino superior. Esse é o meu projeto de vida. Gente, eu esqueci de uma coisa e depois lembrei, né? Lembrei que uma das coisas importantes que aconteceu comigo no mestrado, que foi ter conseguido a bolsa. Consegui a bolsa de pesquisa pela CAPES, né, que financiou a minha pesquisa durante os 2 anos. E aí isso foi outra coisa assim, que me ajudou bastante, né, financeiramente. Porque uma das coisas uma das outras realizações da minha vida foi porque quando eu voltei para Sobral, né, Sobral, para quem não sabe, né, que é muito quente, né, que é o extremo mesmo. E aí, por eu ter vivido na Serra Grande, né, lá em Biapina, né, é frio, é uma cidade serrana, minha infância também, né, quase toda a minha vida foi num clima frio, né? E aí eu pensei assim, não, no dia que eu voltar para Sobral, eu vou construir uma casinha para mim na Serra da Meruoca, que é uma serra que fica localizada aqui perto de Sobral. E aí, na época que eu passei no mestrado, logo em seguida, eu coloquei também esse sonho em prática, né? Comecei nessa empreitada e construí uma casinha na Serra da Meruoca, onde eu resido hoje com a minha família em busca de uma qualidade de vida, né? E aí foi bem marcante porque foi lá que eu escrevi, então era um ambiente muito gostoso de escrever, né? O meu escritório assim, com a vista bem legal e muito silêncio, né? E aí assim, duas coisas bastante importantes que a gente tinha esquecido, né? Que eu tinha esquecido de falar e que eu acho que poderia contribuir aqui com essas informações. Viu, Nilson? Obrigada. Pois pronto, Kátia. Muito obrigado aí pela sua entrevista. Foi ótimo, foi excelente. E eu espero que você consiga, né, alcançar aí os seus desejos, né, de projeto futuro, né? Vai dar certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Que agradeço também, Nilson. Muito obrigada. Aguardem que muitas outras virão. Até mais!